Então, bom dia novamente. Damos início então à nossa conferência. Uma honra, reitora, tê-la aqui. Uma honra, Damiane, tê-la aqui. Essa representação tão importante do CESU e do MEC, né, essas instâncias. Professora, fica à vontade. Eu vou pedir à nossa chefe da mesa para atualizar. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Vou tentar falar sentada, mas isso é um martírio para o professor, né? A gente pode se levantar de um lado para o outro, mas eu vou tentar ficar aqui. Bom, primeiramente, como eu disse, eu estou aqui representando o professor Miguel, que é o reitor da Federal da Bahia, Universidade Federal da Bahia, que é o atual presidente da comissão da Andifes que trata desse assunto, que para mim é um desafio enorme. Eu falei com ele, vocês conhecem Miguel, mas Miguel foi da Secretaria do Ministério de Saúde e Cultura, da época do Gil, né? Uma pessoa muito reconhecida no campo da cultura. Eu falei assim, sentado. Então, eu vou falar um pouquinho do histórico. Está ruim, né? Não está dando para ver direito, mas eu vou falando aqui, dá para entender. Eu começo com um histórico sobre essa. Claro que há muitas coisas, vários recortes que nós podemos ter. Mas aqui um marco para todos nós é o marco de 2009, a lei do Estatuto dos Museus, que todos vocês devem conhecer. E eu digo uma coisa que eu tenho dito muito com relação a várias leis. As leis, elas são de fato necessárias, importantes, mas a lei só não se sustenta. Não adianta fazer leis maravilhosas se nós não temos um acompanhamento, instrumentos para executar essas leis. Isso é com relação a todas as leis. Nós temos uma lei que passou agora sobre assistência estudantil, que está nos deixando leitores de cabeça em pé. Não é mesmo, Roberta? Por quê? A lei é maravilhosa, mas nos impõe várias coisas e nós não temos instrumentos para fazer. E aqui é importante eu fazer uma observação, é muito importante eu destacar isso, a questão dos recursos das universidades. Aonde eu vou, eu falo sobre isso. Eu vejo que nem todos têm o conhecimento do que aconteceu com as universidades em termos orçamentários, né? Nós tivemos o melhor ano dos orçamentos da universidade, foi 2013, ou seja, há 12 anos atrás. De lá para cá, o nosso orçamento só caiu pelas questões também vividas pelo país, né? Nós tivemos uma recessão que começou a partir de 2015, né? E depois 2016, com o impeachment da presidenta Dilma e um outro presidente assumindo, nós tivemos um arroxo financeiro muito grande e isso só tem se acentuado ao longo dos anos. E o que é mais importante, nós tínhamos um recurso rubricado, que é o que nós chamamos de capital e investimento, que é o recurso que nós usamos para infraestrutura de modo geral e para equipamentos. As universidades perderam 98% desse recurso. Uma outra ação que nós fizemos na criação do GT da Andifes, como eu disse, nós éramos 23 reitores na comissão. As comissões, o GT era de reitores. E nós, primeiramente, nós pedimos que cada uma das universidades indicasse um interlocutor, né? Porque não tem como, nós não somos, mesmo porque reitor não dá conta de fazer aquele trabalho dia a dia, e nem somos especialistas nessa área, né? Como eu disse, eu sou de uma área afim, mas não tenho conhecimento de museologia. Então, cada universidade que tinha museu, que tinha interesse nessa matéria, indicou um representante da Andifes. E a questão, que é uma questão que é o calcanhar de Aquiles, a meu ver, neste momento. Em outros momentos nós teríamos outro. Hoje nós temos um subfinanciamento, fomento, as universidades não tem tido como atender, né? Porque a gente tem que fazer, às vezes, a decisão entre atender isso e atender a alimentação dos alunos vulneráveis, que compete com outras coisas também, e tem sido muito difícil para as universidades, né? Outros históricos a partir desse momento. Então, contei aqui agora qual foi a participação dessa comissão, que eu acompanhei de perto, porque eu estava presidindo até esse momento essa comissão. Então, todo esse trabalho de designação dos representantes das universidades, de fazer esse grupo menor com Letícia, Marcelo e Cláudia, entrega desse documento para a CESU, MEC, que foi utilizado. Essa parte eu acompanhei muito de perto como presidente da comissão. E logo depois, houve uma nova estrutura da participação dos membros da comissão Andifes junto à CESU, né? Então, a comissão, eu continuo na comissão da Andifes. Hoje eu sou vice-presidente, presidente é o Miguel, mas eu sou vice-presidente mais para apoiar e conhecer o histórico de toda essa discussão, né?
E aí a Daniela deve falar um pouco, né? A estrutura foi dividida e vários de nós fomos distribuídos entre as várias comissões. Então eu vou falar, terminando aqui já a minha fala, falar um pouquinho dos desafios que surgiram justamente nessa conversa, nessa reunião recente dos reitores que fazem parte da comissão, dessa nova comissão de museus e patrimônio da Andifes, porque o relatório do TCU já apontou. O trabalho de diagnóstico e o plano de ação foram excepcionais. Mas é igual à lei que eu falei no início. É muito bonito no papel, essencial, importantíssimo ter isso. Mas a gente tem que avançar. E eu acho que a gente avançou um pouco, acho que a Daniela concorda, né? Pelas razões que a gente avançou um pouco daquele plano de ação, foi muito robusto, muito bem feito, e a gente tem que avançar um pouco mais. Então, a primeira questão eu já mencionei, que é o cadastro de brand de museus, que realmente nos cria um problema seríssimo para as universidades, para a gestão interna dos museus. Enquanto isso não for resolvido, e o TCU continuar cobrando da gente a lista que está lá no IBRAM, nós não vamos conseguir atender e nós não temos como fazer esse mapeamento, mas é algo muito perigoso, digamos assim, para deixar nessa ambiguidade o que é o que não é institucional. Então, isso precisa resolver como item primeiro. Isso todos os reitores falaram, não sou eu que digo não, todos nós falamos que esse é um gargalo enorme. Outra questão, que eu já mencionei, é a questão de orçamento e financiamento. Enquanto nós não tivermos uma rubrica específica vindo dentro do orçamento das universidades para os museus, o risco é enorme. Por quê? Nós temos emergência o tempo todo. Então, enquanto não vier carimbado esse recurso, só pode ser usado como museu. É isso que a gente quer. A gente precisa disso. Porque senão a gente fica assim, e não é retirado o que tem. Tem que ser um valor extra, além daquele que a gente recebe para o nosso dia a dia. Né? A gente não tem como atender esse tipo, a demanda, além de toda a demanda para recursos humanos. Né? Funcionamento e segurança, né? Essa é uma questão, a gestão de risco que a Seara tem feito, tem sido inestimável, mas também não adianta só fazer gestão de risco, está no papel. Tem que ter gestão de risco e plano de ação para entender o que é que há em termos de risco. Então, a gente precisa também de atuar nesse sentido. E uma outra questão, isso é algo que o Miguel tem dito muito, tem falado muito, a necessidade de articulação dos ministérios, não apenas o Ministério da Educação. Eu queria terminar com um tom melhor, né, mais positivo. Eu termino também com o Carlos Drummond de Andrade, né, que é ex-aluno da UFMG, formado em farmácia pela UFMG, né, e essa semana esse mês a gente está comemorando os 98 anos da UFMG como universidade, rumo ao nosso centenário. Então, nada melhor do que a gente fazer essa reflexão. A gente está com a exposição, se alguém for lá no Campus Pampulha, a exposição dos nossos ex-alunos que são memoráveis, né, como a gente diz. E ele diz algo que eu adoro, ele fala, os museus não valem como depósito de cultura, ou experiência acumulada, mas como instrumentos geradores de experiência. Isso é muito bonito, né? E agradeço muito o convite para estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Eu que agradeço o convite de estar aqui. É uma satisfação participar do primeiro encontro da Rede Mineira de Conservação, né, que seja o primeiro de muitos. Agora o desafio está lançado, né, tem uma periodicidade, né, que a gente sabe também o desafio que é manter, né, a atuação dessas redes, desses encontros, porque a gente não faz só isso, né? Isso é um a mais no nosso trabalho. Eu cheguei no Ministério da Educação em 2023, então a parte inicial do plano de ação eu não participei. Em 2022 tivemos a criação do painel de museus. É um painel assim que não reflete a nossa realidade. Ele está lá na página do Ministério da Educação. Ele foi atualizado em 2024, porque o TCU também entendeu que não bastava apenas criar o painel, mas esse painel precisa ser sempre atualizado. E um dos objetivos, né, agora da nossa comissão é atualizar esse painel anualmente e melhorar o aspecto de transparência nele.
como está a implementação do plano, né, no âmbito do Ministério da Educação. As duas primeiras metas foram implementadas, né, a criação da comissão e o painel de museus. Em andamento, nós temos a questão da institucionalização. Foi quando nós fizemos as reuniões, né, tivemos a apresentação de alguns colegas da nossa rede federal, apresentando como a institucionalização se realiza dentro das suas instituições e a importância, né, de uma instância na universidade, seja uma pró-reitoria de extensão, uma pró-reitoria de cultura, uma rede institucionalizada para a organização dessa institucionalização. E aí o GT, né, no âmbito do MEC, propôs a criação de uma normativa para que nossas instituições, onde esteja ali claro que toda a criação, todo o cadastro de um museu tenha que ter a aprovação da instância máxima. O Sistema Brasileiro de Museus ele esteve parado, né, há alguns anos. Eu preciso falar aqui por quê. E agora o IBRAM, desde o ano passado, vem tentando retomar, né, essa instância de participação. E agora, no momento, estão acontecendo reuniões do Reconexões, que é para discutir a questão do Sistema Brasileiro de Museus. E é uma instância, né, que a gente precisa estar presente, porque é uma instância que decide o nosso presente e o nosso futuro. A questão da formação, né, em conservação, nós temos 4 universidades que faz essa formação: a Universidade Federal do Pará, a UFMG, a UFRJ e a UFPEL. Aqui eu trouxe os dados do censo, né, de 2023, os profissionais dos nossos museus, e aí eu trouxe aqui 2 fontes, né. A primeira fonte foi uma pesquisa que nós fizemos no ano passado, em 2024, onde os grupos de trabalho da comissão achou que a gente precisava ter mais informações relacionadas aos nossos museus, e aí nós tivemos nessa pesquisa 128 espaços que nos responderam. Nesses 128 espaços, 113 não possuem, né, o profissional conservador restaurador, 10 espaços possuem um profissional e 5 espaços possuem 4 profissionais. Aqui eu trouxe também um dado só para a gente saber, né, que é o técnico em restauração. Nós temos 39 vagas distribuídas nas nossas universidades. E esse dado é o dado do sistema do Ministério da Educação em 2025, e lá na pesquisa, né, responderam apenas 3 universidades que possuíam, né, o cargo de técnico em restauração. E aí, para concluir, para não encerrar, que eu acho que a gente não pode acabar aqui, né, findar aqui, a gente precisa ter em mente a articulação, né, do patrimônio cultural, da institucionalização e da articulação em rede, sendo esses 3 pilares assim, que sustentam as nossas ações da comissão no Ministério da Educação. Quem sabe um dia a gente não consiga, né, transformar essa comissão permanente em uma coordenadoria, em um setor específico lá na CESU, né? Assim, é um sonho, e eu sempre falo que o sonho, quando a gente sonha coletivamente, a gente consegue realizar. Muito obrigada.